Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Boa noite. Começa mais o programa Tribuna Livre aqui na TV Cantareira, discutindo a cidade, seus problemas e também as suas possíveis soluções. Hoje um programa especial trazendo aqui um sindicalista para falar sobre os servidores públicos de Guarulhos. Trazemos também um líder comunitário ali da comunidade Hatsuta, que sofreu um grande incêndio no último dia 28 de fevereiro. E também trouxemos hoje um profissional do sistema alimentador de transporte aqui da cidade de Guarulhos. Então o programa está muito interessante. E o nosso primeiro convidado, quero agradecer, que está com um problema de família muito sério hoje e mesmo assim esse amigo acabou vindo, honrando esse convite aqui. Boa noite, Denilson Bandeira. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores do Tribuna Livre. Denilson Bandeira, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos aqui no município de Guarulhos e também ele é diretor de imprensa e comunicação do Fiesp-Mesp. Uma pessoa que realmente acaba conhecendo muito o dia a dia do trabalhador. Trabalhador que esse ano, aqui estamos começando o ano, mas já tem uma campanha salarial duríssima. Bom, começando, Denilson, o funcionário público aqui de Guarulhos está contente com o salário, na grande maioria, não? Não, a grande maioria está insatisfeito com o salário apresentado pela cidade, porque a cidade é rica, tem uma arrecadação sustentável para uma cidade, portão de entrada internacional no estado, no país, que vai ser a porta de entrada de uma Copa, não pode pagar esses salários aí que beira a situação ridícula que vem sendo pago, os menores salários aqui da cidade. Bom, funcionário público que está por volta de mais de 20 mil funcionários públicos, né? O sindicato agrega quantos desses 20 mil funcionários? Então, hoje nós estamos aí numa filiação crescente, cerca de quase 6 mil servidores hoje são sócios da entidade, né? Bastante. Isso, num patamar de 22 a 23 mil servidores. Crescemos bastante a nossa arrecadação através dos sócios, mas tem muito ainda do que se crescer. Tanto é que nossa entidade, a associação no sindicato não é obrigatória, ela é espontânea. Mesmo assim, conseguimos fazer o crescimento dos nossos associados. O sindicato que acaba abrangendo vários tipos de profissionais, é uma coisa muito diversificada, né? Nós temos coveiros, nós temos trabalhadores braçais, nós temos alguns técnicos. O sindicato abrange toda essa categoria, Denilson? Toda essa categoria da prefeitura, serviço autônomo do esgoto, Proguaru, desde o trabalhador operacional, aquele que faz a execução das tarefas na rua, até procuradores da prefeitura, todos são servidores públicos. Desde o momento que ele preste serviço no serviço público, ele é servidor. Então o sindicato abrange todas essas categorias. Bom, você falou prefeitura, Proguaru e PREF e também Câmara Municipal, né? Câmara Municipal, e sai também a abrangência de atuação dessa entidade sindical. Me diz o seguinte, nos últimos tempos o sindicato a prefeitura tem dado os seus aumentos, tem que ficar alguma coisa para trás, existe mais alguma coisa ou a prefeitura tem feito dentro das suas possibilidades, Denilson? A prefeitura tem feito através da pressão dos trabalhadores, da organização sindical, mas muito lentamente. Grande parte das promessas firmadas com os trabalhadores e acordos firmados em CPN ainda não foram honrados pela administração. Estamos esperando a conclusão dessa campanha salarial, que no que tange a mais o impacto econômico na vida do trabalhador, que seja atendido. E nós esperamos que seja atendida a questão do plano de carreira, que era uma promessa desse governo. Então, a entidade sindical tem por obrigação cobrar e eu também estou engajado nessa cobrança também. Era a próxima pergunta, a questão do plano de cargos, salários e carreiras, né? Alguns setores já foram beneficiados, como os médicos, como a GCM. Não existe uma forma de fazer uma coisa mais ampla ou tem que fazer realmente por setor, Denilson? Algumas categorias específicas, no caso da GCM, a saúde, nós entendemos que tem o seu plano de carreira próprio e deve ser assim, que tem outros regimes que envolvem a prestação de serviço do profissional.
Hoje, na cidade de Guarulhos, desses 22 mil trabalhadores, cerca de 6.900 trabalhadores não têm um plano de carreira. E esses 6.900 trabalhadores são a parte operacional da administração pública, aquela que realmente trabalha mesmo e leva o serviço público até a porta do munícipe. Então, essa categoria de 6.900 trabalhadores, vários estão envolvidos, como cozinheira, motorista, mecânicos, todas as funções existentes de operacional da prefeitura, 6.900 trabalhadores, hoje se encontram sem plano de carreira. Então, essa é a minha insatisfação particular e de grande parte da diretoria, de não ter essa discussão e sinalizando para a implantação desse plano de carreira, que vai ter sim um impacto econômico, porque muitas carreiras estão ganhando muito abaixo do valor de mercado. E é no momento do plano de carreira que você tem que fazer a correção salarial com o valor de mercado. Então, nós entendemos que tem que ser cobrado e tem que ser fechado um acordo o mais rápido possível. Denilson, eu tenho reparado, pelo menos é uma impressão que eu tenho, pessoal, de que a vida do trabalhador com esse governo acabou melhorando um pouco, principalmente na questão da qualidade do local de trabalho. Eu me lembro, por exemplo, vamos citar aqui o SAAI, ali na região do Gopoúva. Não era muito legal aí não, aí foi feita uma reforma, as condições de trabalho hoje em dia melhoraram muito? A gente vinha num processo da entidade sindical juntamente com os trabalhadores até meados de junho do ano passado, avançando muito nas negociações, tanto de condições de trabalho como salarial. Tanto é que até junho do ano passado a gente não via muita denúncia de uniforme de trabalhador rasgado, má condição de trabalho, falta de equipamento. E isso está começando a nos preocupar, que está começando a surgir esse tipo de reclamação, que foi recentemente agora os trabalhadores da Secretaria de Transporte e Trânsito. Está sim havendo avanço nas condições de trabalho. A entidade sindical vem pegando firme, mas de meados de junho do ano passado até agora, alguma coisa está sendo deixada para trás e a gente está em cima cobrando. Infelizmente, não foi muito divulgado, mas já houve algumas mortes de trabalhadores por acidente de trabalho. Como é que o sindicato tem atuado nessas questões, Denilson? Então, a gente está reorganizando as CIPAs, né, junto com a diretoria do sindicato e a CIPA dos locais de trabalho, tentando agora, nesse momento, fazer um trabalho de conscientização dos cipeiros. Como muito bem você falou, o último óbito que nós tivemos aí foi do nosso companheiro que faleceu lá na Rua Brasileira, no Itapejica. Sofreu um acidente lá e veio a falecer. Mas todo esse trabalho de saúde e segurança do trabalhador, nós exigimos e conversamos com o governo, estabelecemos uma comissão de saúde e segurança do trabalhador que não vai só cobrar equipamentos, vai ser desde a capacitação e preparação do trabalhador para assumir um serviço de risco. Então, isso tem que ser feito pelo SESMIT da Prefeitura e pelo SESMIT dos outros órgãos. Então, cabe também a entidade sindical ficar em cima e cobrar a preparação do trabalhador, para que ele enfrente um trabalho de risco. Até alguns anos atrás, eu via os sindicalistas aqui de Guarulhos falar que existia uma perda salarial na ordem de 40%. Esse número é real ou é fictício ou é um exagero de quem fala esse número, Ednilson? Bom, eu não consegui ainda encontrar esses números de 40%, porque eu venho acompanhando desde 2005 aqui todas as campanhas salariais que houveram e foram aplicadas pelo STAP. Então, há de convir comigo que dentro desse período não houve perda nenhuma desde 2005 até agora. Em alguns anos nós tivemos alguns avanços significativos entre funções, né? Tem aí a GCM, conseguiu um aumento salarial, outras categorias de dentro desse universo que era uma dívida geral da categoria. A dívida era para todo o serviço público, porque foi um ano de arroxo salarial onde o prefeito Eloy aplicou aquele sacrifício nosso de 1%. Então, todos os trabalhadores ficaram penalizados naquela época. Algumas categorias, através de movimento de luta, de organização e negociações, conseguiram elevar o seu aumento real. Então, essas categorias, a perca dela não é total, mas algumas sim têm perca salarial significativa, mas não chega a esse patamar de 40% no geral do serviço público, não. Mas nós estamos indo atrás do ganho real para tentar resgatar o poder de compra do trabalhador. Mas no ano de eleição não é complicado ou não? Nesse ano de eleição é muito complicado, porque a gente sabe, porque todo mundo está focado nas eleições municipais, tanto é que o governo, já desde o semestre passado, se preparou
se reorganizou a Secretaria de Administração, onde tem a CPN, a discussão. CPN ficou um trabalho meio moroso, que não está chegando a lugar nenhum, então já foi uma preparação da administração pública para enfrentar as pendências do trabalhador, reorganizando os seus exércitos lá para poder lidar com essa situação de dívida que hoje o governo tem com o trabalhador. Bom, você falou CPN, explica para o nosso telespectador o que é uma CPN rapidamente. Desculpa, a CPN foi uma conquista dos trabalhadores que nós conseguimos aplicar a Comissão Permanente de Negociação. Comissão Permanente de Negociação. Que é presidida pelo secretário de administração, que hoje é o Vitor Kleber, onde tem assento a entidade sindical e o governo para discutir tanto questões das campanhas salariais, dissídio coletivo e todas as informações inerentes da vida profissional do servidor. É discutido na CPN. É uma discussão permanente, mas isso não acaba enfraquecendo o sindicato ou é impressão minha só? Bom, o sindicato, toda ação tem que ter uma reação. Quando o governo substituiu os seus membros da CPN, aquele foi um sinal aonde o sindicato deveria se preparar também na sua mobilização. Infelizmente não deu, não foi possível, mas agora a grande parte da diretoria está entendendo, já estamos conversando sobre isso, porque nós não podemos ficar com a responsabilidade da entidade sindical de uma dívida que o empregador tem. A nossa obrigação é mobilizar os trabalhadores e falar para os trabalhadores, sim, o empregador deve, precisamos nos organizar para cobrar, porque o dirigente sindical sozinho ele não faz milagre, o dirigente sindical tem a necessidade de mobilizar os trabalhadores, que é quem de fato está sentindo na pele aquele prejuízo que o seu empregador não está concedendo. Existe folga financeira para a prefeitura fazer esse pagamento? Sim, existe folga financeira e significativa. Como a entidade sindical, infelizmente, ainda não tem um poder de destinar verbas da folha de pagamento onde necessariamente tem que ser aplicado, então o governo deveria rever também essas posições de cargos em comissão, essas posições de terceirização sem fundamento, então valorizar mais o que? O servidor público, porque o servidor público é aquele que mora na cidade, trabalha na cidade, sai governo, entra governo, ele vai continuar servidor público. Aí traz pessoas que não interessam ao serviço público só para ganhar o dinheiro que na conta, vai cair na conta de quem é concursado, porque a receita é feita despesa com pessoal. Ali não é separado quem está em cargo de comissão, quem não está trabalhando. Ali é despesas com pessoal. Então há folga sim. Não há vontade política de reconhecer que aqui a cidade de Guarulhos está pagando um péssimo salário para os trabalhadores, não da prefeitura. Os servidores públicos trabalham para a sociedade. Quando a administração entender que o servidor público não é uma peça política do seu aparelho político, e sim um prestador de serviço para a população, aí a gente vai começar a discutir com mais seriedade a questão das verbas para o pagamento justo do servidor público. Bom, quero agradecer aqui a presença do Denilson Bandeira, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Servidores do município de Guarulhos e também diretor de imprensa e comunicação do FESP-MESP. E, bom, ele que tem um problema sério de família e mesmo assim acabou aceitando o nosso convite. Obrigado, Denilson, pela sua presença. Estou à sua disposição, precisar é só ligar, nós estaremos aqui ajudando o servidor público. Com certeza ele vai virar outras vezes aqui numa situação até mais tranquila. Bom, vamos para um rápido intervalo. No retorno estaremos conversando com Gilvan Laércio, ele que é líder comunitário ali da comunidade do Hatsuta. Imperdível.
você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Voltamos aos estúdios da TV Cantareira com o programa Tribuna Livre. Conversamos já hoje com os líderes sindical, o Denilson Bandeira, e falou sobre o funcionarismo público aqui da cidade de Guarulhos. E agora nós vamos conversar com o Gilvan Laércio, ele que está enfrentando uma situação bastante complicada ali na comunidade dele, na favela ou comunidade Hatsuta. Existe uma briga no tema que, inclusive, vou discutir com o Laércio a respeito disso. Mas primeiro, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, Gilvan Laércio. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectadores da cidade de Guarulhos. Eu me chamo Gilvan Laércio, sou morador daquela comunidade já há 14 anos, acompanho já a luta de outros que ocuparam ali já desde 92, aproximadamente 18 anos ali. E, a princípio, nós tivemos recentemente um incêndio naquela comunidade, já vem se travando uma luta ali já de muitos e muitos anos, que nós buscamos solução junto ao governo e até o momento não encontramos uma saída. E tem uma proposta do governo no sentido de que possa viabilizar o nosso processo de remoção daquelas famílias, mas a princípio, isso em conjunto com a comunidade, temos um entendimento que é possível uma edificação, um projeto habitacional naquele local. Me diz o seguinte, vamos explicar que no último dia 28 de fevereiro houve um incêndio, cerca de mais ou menos 40 residências foram queimadas, totalmente destruídas, né? E as pessoas, algumas dessas famílias estão no ginásio poliesportivo Tomeuzão e outras foram para casa de familiares e tal. Laércio, me diz o seguinte, quantas residências existem hoje na comunidade Hatsuta e se existe um cadastro dessas pessoas? Então, hoje existem 406 famílias, né? 406 famílias. Isso, com a retirada de 53 que foram vítimas dos incêndios. E existe um cadastro, sim, interno, e existe um cadastro da Secretaria de Habitação, feito pelo atual secretário hoje de Habitação, Orlando Fantasini, que identifica 330 famílias. E hoje nós temos atual, já em 2001, nós tínhamos 373 famílias. Então, quer dizer, começa a ter uma certa divergência, mas nada que nós não podemos estar dentro da maneira do possível no diálogo para poder chegar a esse entendimento. Como é que está a situação dessas famílias ali no Tomeuzão? Você está acompanhando isso? Sim, todos os dias eu tenho acompanhado, consequentemente, dia a dia, saindo de lá aproximadamente entre 10 horas da noite, e logo ao amanhecer, por volta de 6 horas da manhã, também já estou me dirigindo para lá e tenho acompanhado o dia a dia. Não tem sido fácil a vida das famílias que estão lá, Estão entre 23 e 28 famílias que ocupam hoje o ginásio. E há uma certa dificuldade com relação às crianças, que enfrentam muita dificuldade com relação a esquentar leite, escaldar mamadeiras, as questões de vestiário, pelas precárias condições de instalações, pombos, morcegos e ratos também convivendo naqueles espaços, Então, as dificuldades são enormes com relação, se nós temos hoje um atendimento com 23 famílias, entre 23 e 28, que está sendo precário o atendimento, imagine numa possível catástrofe na cidade. Quer dizer, não temos condições para poder estar enfrentando uma situação pior,
E de antemão, a proposta que o governo lança hoje para aquelas famílias que estão lá é uma alocação social sem uma moradia, uma condição de garantia que elas vão ser direcionadas após a alocação social para uma moradia digna. Né? Então, o processo de locação social ele é apenas 1 ano, após 1 ano se renova por mais 1 ano, e aí vamos entrar numa outra briga. Eu acredito que com isso tudo que esse governo vem trazendo para essas famílias, brevemente nós teremos na cidade um monte de pessoas ocupando mais terras, né? E na busca da moradia, que isso vai ser causado por uma questão de uma política habitacional que nós não temos. Me diz o seguinte, só para eu entender e nossos telespectadores entenderem direito. Pois não. O que o governo fala sobre essas famílias? Quando exatamente vai sair essas famílias? Vamos repetir essa informação. Então, recentemente nós conseguimos um liminar para manter as famílias ali, no local, no ginásio do Esportivo Tomeuzão. Sim. Temos um liminar em mãos. Né? E o prefeito propôs no dia de hoje, nesta quarta-feira, trouxe através dos seus secretários a proposta de removê-las até quarta-feira da próxima semana. Para onde? Para uma alocação social que levará entre 30 dias no máximo para eles receber, mas tem que desocupar por causa do Bolsa Família. Vocês tiveram um grupo de pessoas, inclusive você falou durante da última sessão da Câmara Municipal de Guarulhos, e o vereador Geraldo Celestino, ele fez uma proposta que eu acho que agradou a maioria, de que seria o quê? Refazer essas casas ou barracos no mesmo local. É viável essa proposta ou não é viável? Não, nós não acreditamos que é viável. Porque nós estamos ali trazendo muitos transtornos e até dificultando o processo de condições de moradias mais tranquilas, porque conhecer a Tranquedo Neves, que é a parte onde a gente alega os recicladores, né, as piores condições de moradia, os barracos de palafitas, não significa que não temos moradias dignas lá dentro com qualidade de vida, né? Que é desconhecido por essa sociedade, porque só consegue enxergar a Tranquedo Neves. Quem convive lá dentro ou entra lá dentro para conhecer é uma outra realidade. Nós temos esgoto, nós temos a luz que não é legalizada, mas nós temos água também que já foi oficializada, só falta o SAI, instalar seus cavaletes, cada um determinar, e nós não estamos se submetendo a não querer pagar, porque até antes, quando o Almeida era superintendente, foi colocado os cavaletes, só não se colocou o relógio, mas tinha uma tarifa social e por mais de 2 anos foram quitadas essas dívidas. Então o que falta é uma prestação de serviço da municipalidade e uma atenção a essas famílias que não tem sido dada em diversos setores dos órgãos públicos. Então você acredita que não daria para reconstruir essas casas? O que vocês querem, na verdade, é um projeto mais amplo para aquela região, é isso? Fazer prédios, pequenos prédios para moradia, é isso? Então, urbanizar como está sendo feito ali, por exemplo, no Jardim Santa Emília? Sim, como o Jardim Santa Emília, como Santo Afonso, Bela Vista, né? A 13, que foi começada na administração lá do Neftales, e o Jovem deu continuidade, o Eloy terminou praticamente, né? Então, nós acreditamos que é possível, até porque existe a lei de Zeis, que aquela área está situada na lei de Zeis. E tem algumas leis que proporcionam isso aí, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, a Medida Provisória 2220, né, que eles alegam que não é possível porque a área está contaminada e tal. E não, a gente desconhecemos porque já ocupamos aquela área há 18 anos. Eu tenho todo um histórico daquelas famílias que ocuparam a primeira reintegração da parte do Banco do Brasil, né, que foram despejadas 8 famílias. Nós temos uma documentação ampla. Estamos buscando, dentro da maneira do possível, a Defensoria Pública para que venha, né, não vire um vínculo político, porque lá tem sido uma especulação política durante 12 anos. É verdade. E não é essa a realidade daquelas famílias. Nós estamos enganados todos os anos eleitorais, como os muitos cidadãos guaranienses são, né? Então nós não aceitamos mais e procuramos a Defensoria Pública no sentido de ajudar aquelas famílias. Bom, eu estou na internet aqui com Marcelo Gandas. Ele pergunta qual foi o grau de ajuda das entidades da cidade, né? E também da prefeitura a respeito desse incêndio que destruiu a comunidade Ratsuta, sendo que você, Laércio, ele fala que você é um cara ativo e participativo e que luta por melhorias na comunidade. Qual foi a ajuda efetiva de entidades e da prefeitura para essa comunidade? Então, de imediato, eu teve muita solidariedade do pessoal do Clube do SECAP, a diretoria se disponibilizou, Gilvan, nós estamos contigo,
Em seguida, o pessoal da Igreja Renascer em Cristo, o pessoal da Universal, o pessoal da Solos Empreendimentos Imobiliários da cidade de Guarulhos, que fica situado na Emílio Ribas, e outros segmentos sociais, como muitas pessoas foram solidários e até os dias de hoje estão sendo, como também a participação do Fundo Social atendendo com alimentação. O pessoal da SAES que tem dado uma atenção às famílias para acompanhar no decorrer do dia, E os órgãos públicos que se tornaram omissos foram só a questão da Secretaria de Habitação, porque não teve um acompanhamento e não terá, porque foi destinado essa direção ao diretor da Defesa Civil, Paulo Vitor. E de antemão eu só tenho só agradecer a todos que, indireto e indiretamente, puderam contribuir para que nós não sofrêssemos com tantos momentos de aflição que aquelas famílias passaram. Uma grande preocupação que eu tenho, eu inclusive cheguei a conversar com você há uns dias atrás, é o seguinte: algumas famílias ali foram retiradas há um tempo atrás e elas acabaram retornando para a comunidade. No meu entendimento, não pode ter sido até má fé de algumas pessoas, mas em alguns outros casos, fica difícil uma pessoa sair de uma comunidade, de uma realidade e mudar para uma outra realidade de uma hora para outra, assim, sem uma preparação. Me diz o seguinte: pessoas que foram retiradas daquela comunidade, quando o governo do estado, em conjunto com a Secretaria Municipal de Habitação, retirou essas famílias voltaram para a comunidade, Laércio? Sim, voltaram. Na sua opinião, por que voltou? Porque faltou capacitação da administração em socializar essas famílias. Porque quando a gente socializa, educa essa família pela necessidade que ela tem por obter um projeto habitacional, por ter condições de vida digna, por ter condições de ter um endereço, que é isso que ela reivindica a vida toda, que ela precisa de ter um endereço, porque ela não tem endereço, é difícil o acesso ao emprego porque não tem um endereço, ela teve essa oportunidade. Eu acho justo, você recebeu o seu apartamento, você manter-se nele. Então, eu não acho justo você estar numa área onde você já foi desafetado, o qual também nós sabemos que tem pessoas que estão alojadas, estão no mesmo local, que já retornaram do projeto do CDHU, que foi destinado às famílias que estavam na beira da Tranquedo Neves, lá na margem da Tranquedo Neves, que foram para o projeto lá no Vila Nide CDHU, e hoje estão alojadas ali. Então, precisa de quê? De política habitacional nessa cidade, de fiscalização e de não atender essas famílias diretamente, que você já contra, porque você foi assistido há menos de 4 anos, 6 anos no máximo, e você hoje vai passar por um programa, sendo que tem diversas famílias. Nós temos mais de 132 mil famílias cadastradas no Minha Casa Minha Vida. Então, não acho justo a gente atender essas pessoas que estão se aproveitando da oportunidade, como no caso do incêndio, teve famílias que fizeram cadastro inoportuno, e a gente não aceitamos isso e não apoiamos o tipo de ocupação dessa forma. É uma informação importante que o Laércio passa. Pessoas que não estavam na comunidade acabou se aproveitando desse incêndio e colocando o seu nominho lá para tentar pegar uma ajuda do município. É isso que o Laércio fala, é uma grande verdade, porque às vezes, imagine você pegar uma pessoa de uma favela, de uma comunidade. Aliás, essa questão da favela, eu até queria comentar, pouca gente sabe, a denominação favela, na verdade, começou com a Guerra dos Canudos, onde havia um tipo de árvore, que era chamado favela. E as casas eram feitas com essa madeira. Então, acabou se denominando favela, mas em nenhum momento é pejorativo. Eu acho que a questão pejorativa está na pessoa. Então, comunidade de favela, para mim, o significado é o mesmo. Mas o que acontece? Se você pega uma família, tira ela do ambiente e coloca em outro, veja bem, ela, além de não ter aquele costume de todo mês pagar água, luz, será que ela tem esse dinheiro? Porque 20, 30 reais vai pesar. Ela não tem o costume de pagar um condomínio. Então, se você tiver a pessoa dali colocar num condomínio, ela realmente vai sentir e vai querer voltar. E tem muita gente, inclusive eu cheguei a conversar com o secretário de Habitação, Orlando Fantasini, ele confirmou que tem muita gente que acaba até vendendo o imóvel que acabou recebendo do governo estadual ou municipal. Então, estamos conversando com o Gilvan Laércio, ele que é líder comunitário ali na comunidade da Hatsuta. Hatsuta que está com umas 400 famílias, é isso? Mais ou menos 400 famílias, e ele está numa luta muito grande porque parte dessas famílias, cerca de 50 famílias, sofreram um incêndio no dia 28 e 27 delas, alguma coisa nesse sentido, estão ali no ginásio
ginásio poliesportivo do Tomeuzão. Me diz o seguinte, Laércio, você tem acompanhado a questão de outras comunidades também. O município, vocês têm consciência que o município não tem um dinheiro específico para a construção de casas? Você vê alguma outra solução? Sim, vejo sim, eu sei sim, eu acompanho o projeto, a maioria de outras comunidades, como a Baquirivu, o pessoal de lá do Jardim Denise, outras comunidades, como acompanho o caso Santo Agostinho, e assim, sabemos da dificuldade nessa cidade com relação às verbas destinadas ao projeto de moradias e também da dificuldade enfrentada pela administração do PT na cidade de Guarulhos com relação ao governo do Estado, as parcerias, nós temos conhecimento disso, né? E sabemos que é muito difícil para poder as famílias conquistar a moradia, não é do dia para o outro que nós conquistamos a moradia, até porque para se conquistar uma moradia, no meu entendimento, primeiro temos que socializar, né, a essas famílias, para que ele que ele possa entender que ele tem que pagar mensalmente, que ele tem que levar suas crianças na escola, para que ele possa entender que ele tem que consumir água e tem que também reciclar nos dias de hoje, reciclar seu lixo, não só a questão do lixo residencial, mas também o lixo orgânico também, que é o lixo doméstico de toda uma casa, né? Então, é muito difícil para que você possa destinar famílias a apartamentos, entendendo, com poucos recursos para milhões e milhões de pessoas que precisam da moradia. É verdade, tem algumas pessoas que moram ali na comunidade Hatsuta e ela sobrevive de que forma? Ela trabalhando com material reciclável. Então, como é que ela vai trabalhar com material reciclável no condomínio? É impossível, é realmente muito complicado. Gilvan Laércio me diz o seguinte, eu tenho reparado, toda vez que eu passo por aquela região, eu procuro dar uma olhada na comunidade, muitas vezes a gente não consegue parar, porque a vida da gente realmente é corrida. Mas eu tenho reparado muitas crianças ali próximo à rodovia. Existe essa preocupação com você como é um líder ali, de tentar orientar as mães, porque realmente eu tenho medo que de repente aconteça um acidente mais grave, Laércio. Você tem registro de algum incidente, não? Sim, nós temos sim. Nós já tivemos 2 vítimas fatais ali, na Tranquedo Neves. Nós também cobramos muito a presença do Conselho Tutelar, pois o caso também a gente vê como descaso, não há uma efetivação de atendimento, né? E também temos diversos problemas com relação à questão da violências, porque autoridades municipais também colocam, porque eu acho que um dos maiores fluxos dentro da comunidade, hoje, nos dias de hoje, não é tanto com relação à questão da criança, é a questão da violência na comunidade, que gera a criança violência. Então, as autoridades municipais só vão lá quando, talvez tenha uma denúncia que o carro do fulano de tal da região foi roubado, deve estar na favela, deve estar lá na Hatsuta. Então, e para poder a gente começar a trazer futuros cidadãos, nós temos que começar já pelos pais. E para poder a gente manter esse regimento relacionado à família, nós temos que socializar os pais. Nós temos hoje as crianças dentro da Hatsuta mais educadas do que os próprios pais. O índice que consta nos cadastros, os pais têm entre 3ª série, 4ª, 5ª e 6ª série, no máximo, não concluíram nem o 1º grau. Então a criança fica muito à vontade e não há fiscalização, nenhuma atenção das autoridades municipais em cumprir as suas funções. Nós temos hoje entre 23 e 27 famílias que estão no Tomeuzão, nós temos 10 funcionários sentados. Não consegue conter uma criança que passa com marmitex dentro de um alojamento. Então, quer dizer, não vai ser o líder comunitário que vai tomar essas atitudes e dizer, olha, você não pode roubar hoje, você não vai assaltar o ônibus, você não vai usar um entorpecente, você não vai trabalhar ou fazer um trabalho de forma que não seja prudente, que não vá de desencontro à lei. Então não vai ser eu que vou ter esse poder de polícia, né? Então acho que a conscientização, o trabalho da Secretaria da Assistência Social é fundamental para que nós podemos tirar aquelas crianças das ruas, como o projeto da Carmen, da Casa de Convivência, que atende algumas crianças em situações de drogas, em questões de vulnerabilidade. Então, só com uma sociedade unida que dê atenção àquelas famílias, nós poderemos ter um processo civilizatório daquelas comunidades para poder conduzi-las a um local adequado de moradia, para que a criança seja atendida no projeto durante o período da manhã
e outro à tarde para que se ocupe o tempo dela, não fique jogada ali nas margens da Tranqueiro Neves pedindo esmolas em semáforos. E não só são as nossas crianças, as pessoas do Guarani mendigam nas ruas ali e não existe a fiscalização dos conselhos tutelares. Bom, eu concordo exatamente com o que ele falou, eu assino embaixo. Conversamos com o Gilvan Laércio, ele que é líder comunitário ali da comunidade Rassuta. Gilvan, obrigado pela presença. Vamos ver se a gente consegue te convidar outras vezes. Obrigado pela sua sinceridade e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Roberto Samuel. Obrigado pelo espaço concedido para que nós podemos, pela primeira vez aqui, estar num programa de TV transmitindo essas informações contidas lá dentro e dizendo que a comunidade é uma comunidade aberta para que possa, as pessoas estar indo conhecer a realidade e ajudar, porque aquelas famílias precisam de ajuda, aquelas famílias têm salários baixíssimos. Então, desde já, meu irmão, eu aqui de coração só tenho te dizer, olha, que Deus te abençoe pela oportunidade concedida para que esse líder comunitário esteja aqui à disposição desse programa para poder trazer esse conhecimento a essa sociedade de Guarulhos e toda a Grande São Paulo. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar com Maurício Fávero, ele que é líder também, mas ele trabalha com o sistema alimentador do transporte urbano de Guarulhos. Imperdível, é um minutinho só. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Mais uma vez estamos aqui de volta aos estúdios da TV Cantareira. E agora vamos conversar com Maurício Fávero, ele que é operador do sistema alimentador de Guarulhos aqui, ex-presidente da cooperativa Santa Emília. Então, uma pessoa que conhece profundamente o transporte de Guarulhos. Maurício Fávero, boa noite. Boa noite, Roberto. Agradecer o convite para estar aqui. Tentar esclarecer algumas questões aí, né? Diz o seguinte, você é guarulhense, quem é Maurício Fávero? Bom, Maurício Fávero, eu sou morador da cidade de Guarulhos
há cerca de 50 anos, praticamente a minha idade. Meus avós maternos foram dos primeiros moradores na região da Vila Augusta, Gopoúva ali. Então, bastante tempo, usuário do sistema de transporte da cidade por muito tempo. Meu avô materno foi funcionário da empresa de ônibus Guarulhos, meu pai foi funcionário da empresa de ônibus Guarulhos, e eu hoje estou aqui operando o sistema alimentador como autônomo, né? Bom, quero agradecer aqui o pessoal do PTN que está nos acompanhando pela TV, a Rosângela Irente, a Andréa Paola Benedito, o Fábio Sugahara, que está nos vendo aqui também, o Marcelo Gandas e também o Renato Carvalho, que está nos acompanhando pela internet. Me diz o seguinte, Maurício, como é que está o sistema de transporte de Guarulhos, você que conhece profundamente, inclusive trabalha no sistema. Como é que está o sistema? Eu costumo falar, ter a seguinte avaliação: transporte público de passageiro, eu avalio é uma conta que nunca fecha, né? Então eu acho que é um dos maiores problemas que toda administração pública tem para enfrentar. A cidade cresce, ela tem vida própria, todo dia recebe estudante, todo dia recebe trabalhador novo, né? Então é uma movimentação muito grande, é uma dificuldade isso. O prefeito Almeida ele teve a coragem de tentar mudar tudo isso, está conseguindo mudar, porém ainda falta muitos ajustes ainda para serem feitos. Eu acredito que ele deva conseguir, não resolver o problema, que eu acho que o transporte público é uma coisa muito complexa. Guarulhos precisa do metrô aqui dentro, precisa do trem, são outros modais de grande capacidade que a cidade necessita para isso. Eu não acredito na vinda do metrô tão cedo, apesar do empenho do nosso prefeito, do nosso deputado lá também, Alencar, também está trabalhando em cima disso, mas o metrô está lá na divisa do ABC há tantos anos e ainda não chegou no ABC, está na divisa e tem um corredor, e eu acho que o que a gente pode contar agora de imediato é esse corredor que já está sendo construído, em parte pela prefeitura e em parte pela MTU, que vai ligar o município até o Tucuruvi. Tem muita gente que aposta com o fim do transporte alimentador, né? O fim total das vans, o fim total do sistema alimentador. Você acha que tem futuro o sistema alimentador? Ou você acredita também que vai chegar um momento que só vai ficar as empresas novamente como antigamente? Então, a minha avaliação pessoal é de que, com a vinda do corredor, que é um corredor intermunicipal, e ela vai trazer um novo equipamento de operação, que são os ônibus articulados, um veículo de muito maior capacidade. Como ele vai vir do Taboão até o Tucuruvi, eu acredito que esse modal ele vai atrair muito passageiro municipal. O cara não vai precisar se utilizar do estrutural municipal e do alimentador para ir da região do Taboão até a Vila Galvão, se ele vai ter um corredor que vai oferecer o mesmo serviço e com certeza com mais conforto, sem interferência de trânsito, sem interferência de... enfim, várias interferências que o próprio sistema recebe durante a operação dele, né? E o seguinte, nós tivemos aqui a implantação do bilhete único. É um sucesso o bilhete único? Eu acredito que sim. O bilhete único ele passou por um problema no começo dele, ele deu uma patinada no começo, porque toda novidade ela traz um certo transtorno, né? Ninguém gosta de mudança, e foi uma mudança muito drástica. Nós tivemos uma total transformação na oferta de serviço. Aumentou o número de carros, os carros são novos, os veículos são adaptados para pessoas com necessidades especiais. Então foi uma transformação praticamente de um dia para o outro. O operador que trabalhava com van não gostou. As empresas de ônibus, no primeiro momento, também não. E o usuário também não. Eu me lembro que no primeiro dia de operação do sistema, a minha mãe queria me bater em casa quando eu cheguei para trabalhar lá, porque ela saía do Gopoúva para ir lá no CRI, que é um atendimento aos idosos que nós temos lá na Salgado Filho, ela tomava uma condução para ir de lá para fazer esse trajeto. Naquele dia, ela precisou tomar 3,
porque ela não entendeu o funcionamento da rede. E isso deve ter acontecido com várias pessoas na cidade. Hoje a pessoa entende que nós temos uma rede trabalhando em Guarulhos. Essa interligação necessariamente não precisa ser feita no terminal. Qualquer ponto de embarque e desembarque de passageiro, ela faz a transferência e a integração. Então eu não preciso ir até um terminal para integrar. Eu desço num ponto que faz o cruzamento com a outra linha e eu vou me dirigir até onde eu quero chegar. O usuário do sistema Guarulhos está começando a entender. Se você pegar a curva de utilização do bilhete único, nos últimos meses, ela está apresentando um índice de crescimento. Porque o usuário guarulhense, ele começou a entender e como usar o sistema novo da cidade. Bom, eu não concordo, mas a sua opinião eu acho bastante bacana, justamente esse tipo de... Eu acho que foi feito de forma muito rápida, acabou dando muita dor de cabeça para o trabalhador, o mais simples, na verdade, ele que tem que ser feito para o trabalhador mais simples, aquele que muitas vezes não tem uma compreensão mais ampla devido a uma série de coisas. Bom, mas me diz o seguinte, ainda a categoria está dividida, porque até pouco tempo atrás, Maurício, havia duas categorias dentro do sistema alimentador. O pessoal que tinha liminar e o pessoal sem liminar que estava dentro do sistema. Como é que está essa situação hoje, Maurício? Bom, hoje nós ainda temos muitas vans operando com liminar. Dessas liminares, muitas dessas pessoas conseguiram ingressar no novo sistema a partir dessa licitação que nós tivemos no último ano. Então, nós temos duas coisas aqui. Nós estamos falando de uma parte do trabalhador que vai ficar sem emprego e tem que ter a preocupação com isso, tem que ter a preocupação com essas pessoas. No meu entendimento, eu acho que daria para acomodar todos, né, que foi uma luta minha quando se começou, eu, enquanto presidente da cooperativa, no início desse processo, eu briguei muito para que se acomodasse todas as pessoas. Infelizmente, eu não tive poder de persuasão com quem estava na mesa negociando e acabou acontecendo o que aconteceu. As liminares é outro fator, agora falando da parte técnica da operação. A liminar é um outro fator que ela atrapalha a operação do serviço da rede como um todo, porque ela tira uma parcela da rede oficial, tanto de remuneração como da própria operação. Então, um dos fatores que nós tínhamos na época das vans da lotação era exatamente a sobreposição das linhas. Então, toda a linha de ônibus tinha uma linha de van e era aquela correria, era aquela disputa. Com a saída de alguns permissionários que devolveram seus micro-ônibus, optaram pela liminar, eu vejo que continuou havendo uma sobreposição de linhas. Porque a Secretaria de Transportes foi obrigada a cobrir esse número utilizando-se de ônibus. Então hoje nós temos algumas linhas em determinados lugares que ainda continua existindo uma certa disputa. Porém, eu acredito que seja uma falta de percepção de ambos os lados, tanto de quem está no sistema alimentador, como de quem está no estrutural. Porque hoje não existe mais aquela tarifa, a minha tarifa vai para o meu caixa da empresa, a tarifa vai para o bolso do cara do micro-ônibus, não. Nesse ponto, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse o poder, se você tivesse na Câmara Municipal ou um secretário, se você tivesse o poder na mão, o que se poderia ser feito efetivamente para ajudar esse trabalhador e também para melhorar a vida do usuário? Então, você tem alguma ideia para isso? É assim, eu nesses últimos anos, como presidente de cooperativa, fiz parte do Conselho Municipal de Transporte durante 8 anos. Eu sou favorável a um transporte de grande capacidade. Porém, existem regiões na cidade de Guarulhos que eu acho que caberia as vans. Acho que cabe as vans. Se você pegar região Jardim Álamo, Água Azul, Marmelo, que são lugares onde você operar com um veículo de grande capacidade dificulta até a operação, até o trabalhador que está operando dificulta. É ruim trabalhar nessa situação. Eu não estou falando que é ruim trabalhar, não é ruim trabalhar, mas dificulta o trabalho da gente às vezes.
Por exemplo, a região do Água Azul, esses dias de chuva, são ruas de terra, então nós temos muito problema de atolamento, carro que quebra, e o veículo de menor capacidade, a dirigibilidade do operador é melhor, ele consegue ter mais agilidade numa situação dessa. Então eu acho que caberia, mas eu ainda sou favorável ao transporte de grande capacidade. Bom, estamos conversando com o Maurício Fábio, né? O tempo já passou voando, né? Mas ele é operador do sistema alimentador, foi ex-presidente da cooperativa Santimília, mas também é ligado ao PSD. Você tem vontade de repente, sair candidato a vereador, Maurício? Estamos nos 3 minutos finais aí, vamos tentar fazer uma avaliação rápida. É um projeto, né? Você tem esse projeto? Tem um projeto, né? E eu sou pré-candidato, estou disputando uma legenda ainda, uma vaga, né? Pelo PSD? Pelo PSD, e vamos ver como é que fica isso no futuro. Está caminhando, é um projeto que está caminhando. E como é que está o PSD? Está tranquilo? Está bem estruturado? Eu estou vendo, nós estamos fazendo várias reuniões, praticamente semanais, e eu estou vendo que o pessoal está bem empenhado em organizar o partido na cidade. O seu foco será transporte? Transporte. E você, no caso, visa melhorar o transporte no geral, mas também defender a categoria, seria isso ou não? Sem dúvida. Eu acho que o pessoal que está com liminar, eu acho que desistir jamais. Né? São pessoas com muitos anos de luta, ninguém deu nada para eles conquistaram isso com muita batalha. Você acompanhou no começo do transporte alternativo na cidade. Foi uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos, que eu acho que tem que ter mais respeito por essas pessoas. Bom, queremos aí agradecer ao Maurício Fábio, também ao Laércio, o Gilvan Laércio, líder comunitário ali da comunidade Hatsuta. Queremos agradecer ao Denilson Bandeira, que esteve conosco. Maurício, obrigado pela sua participação e eu espero poder contar com você em outras oportunidades. Sem dúvida, Roberto. Agradeço a sua presença, o convite. Mandar um beijinho para minha filha Maria Eduarda, que aprendeu a acompanhar seu programa toda quarta-feira comigo, fica sentadinha lá assistindo também. Obrigado. Qual o nome dela? Maria Eduarda. Ô Maria Eduarda, obrigado aí pela audiência e vamos tentar cada vez melhorar o programa cada vez mais, trazendo pessoas interessantes, pessoas que conheçam a nossa cidade e que também tragam soluções. Como eu disse, hoje tivemos aqui 3 participações muito importantes. Primeiro, tivemos um líder importante aqui do Sindicato de Guarulhos, o Denilson Bandeira, que é do Sindicato de Servidores de Guarulhos. Tivemos o líder comunitário Gilvan Laércio, que é da comunidade Hatsuta, trouxe informações importantíssimas aqui para a cidade. E agora, o Maurício Fábio, ele que é operador do sistema alimentador, ou seja, das vans e dos micro-ônibus, e também uma pessoa que foi presidente da cooperativa Santimília. Então, um grande batalhador. Gente, obrigado pela audiência. Próxima semana estaremos aqui com mais informações importantes e mais convidados que tragam informações para você para construir uma cidade melhor. Muito obrigado e até a próxima semana.